Salmos 127. Salmo 127. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Como fortalecer essa casa que somos nós. Amém? Diga amém. Como que a gente pode fortalecer essa casa que somos nós. Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Salmos de número 127. Versículo 1 a gente vai ler até o versículo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou ele abençoa ou dá enquanto eles dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Deixa eu ler o versículo 2, que vai ser o nosso ponto também, chave nessa mensagem, amém? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Diga glória a Deus, amém? Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Irmãos, eu falei aqui na quarta-feira, falei na sexta, sobre essa casa fortalecida. Diga casa fortalecida. Na verdade, a casa aqui não é só fisicamente. Então a sua casa constitui de alguns membros da sua família, também pode ser fortalecida por Deus, mas a casa principal somos nós. A casa de Deus somos nós. E a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 3, 6. Hebreus 3, versículo 6, que Cristo é fiel sobre essa casa. Tem uma tradução que diz que o Senhor, Ele é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nos mantivermos firmes e corajosos. Diga glória a Deus. Diga amém. Olha bem para mim, hein? A fé vem de ouvir a palavra. Agora é hora de você prestar muita atenção naquilo que Deus quer para você nessa noite. Tem muita gente que não descansa mais, irmãos. A preocupação toma conta, não há uma tranquilidade. Por quê, pastor? Porque o versículo 1 do Salmo 127, se o Senhor não for o construtor, se Ele não edificar, se Ele não for o construtor, a outra tradução diz, da nossa casa em vão trabalham os construtores, amém? Diga amém. Se Deus não edificar a casa, irmão, em vão você está fazendo, tudo é em vão. E eu falava aqui com a igreja, desde quarta-feira estou falando sobre isso, e que Deus, Ele é um construtor exigente, que Ele não vai aceitar qualquer material, qualquer material para essa casa. É Ele que dá o material, amém? Claro que é eu que tenho que buscar. Eu que tenho que buscar o amor, eu que tenho que buscar o perdão. Tudo isso é dado gratuitamente, mas não vem da terra, vem do céu. Todo o material que o diabo oferece a você, ele às vezes parece até bonito, irmãos, atraente, mas ele é oco por dentro. É um material oco por dentro que não vai resistir à pressão, não vai resistir à tentação, não vai resistir à afronta. Por isso que tem muita gente que cai na fé. Mas o diabo engana, irmãos. O Satanás engana, porque ele não quer que o seu lar, que a sua casa seja fortalecida.
Aí ele vai te oferecendo todo tipo de material que aparentemente é bom, mas você coloca para dentro da sua casa, e aí a sua casa, quando sofre uma adversidade, um temporal, uma tempestade, ela não consegue, e aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu caí na fé? Mas porque Deus não foi, você deixou Deus de fora. Você não consultou a Deus. Deus, o que eu preciso para edificar minha casa? E o material vem do alto. Eu estava vendo com a igreja, Ageu capítulo 1, versículo 8, e diz assim: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, amém? Subi ao monte, de onde vem? Vem lá do alto, ó. Subi ao monte, trazei madeira e construir a casa, ou edificar a casa. Dela eu vou me agradar, vou deleitar, e eu vou ser glorificado. Então, se você não buscar o material que vem do alto, do céu, você não aguenta a pressão, irmãos. Você não aguenta a pressão. E o diabo vai oferecer. Por isso que tem muita gente abatida, muita gente triste. Tudo isso é material do inimigo. Busque as coisas que são de cima. A Bíblia fala que a sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Olha o que diz lá: a sabedoria que vem do alto não é da terra, amém? Diga amém. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Irmãos, é isso que você tem que entender. São colunas que você tem que colocar na sua estrutura, para que nunca mais o diabo te atinja e você venha cair na fé. Vem uma doença, vem um problema, vem uma tentação, você sabe como resistir à pressão dele. Você sabe porque a sua casa é edificada na sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 9, diz exatamente isso. A sabedoria, ela já construiu a sua casa e ergueu quantas colunas? Diga 7 colunas. Já imaginou uma casa, fisicamente falando? Quem mexe com construção sabe o que eu estou falando. Já imaginou? Olha, eu vou colocar 7 colunas aqui, quero ver essa casa cair. Não cai, irmãos. Claro que é construída material humano, pode corroer com o tempo e acontecer algum problema. Mas se ela é construída com material que vem do alto, que vem de Deus, não cai. Porque a sabedoria, o grande conhecimento de Deus já edificou, já construiu a sua casa, e ela levantou, ergueu 7 colunas. Por que 7? Porque Deus trabalhou 6 dias para fazer o mundo, amém? Mas no 7º dia Ele descansou. Diga glória a Deus. Ficou tranquilo, irmão. Ele olhou no que Ele tinha feito e disse: olha, tudo perfeito. Por isso que o 7 é o número da perfeição. E essa perfeição, essa sabedoria de Deus, que você tem que colocar dentro da sua vida. Que às vezes você perde tudo. Uma palavra que você diz a alguém, algo que você fala para qualquer pessoa, você pode ferir. Mas se você tem o conhecimento de Deus, irmão, você pode dizer uma palavra só, que a pessoa vai entender, amém? Diga glória a Deus. Edifique a sua casa com as coisas de Deus. Não deixe o construtor de fora. Se ele não construir, não adianta, é vão. Vai desmoronar. Ela vai cair. Aí o Salmo 127, no versículo 1 ainda, que é a parte B, se o Senhor, olha o que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão de novo vigia a sentinela. Então, se Deus não proteger a sua casa, primeiro, Ele é o construtor. Então eu vou até Ele, vejo o material que eu preciso adquirir para poder edificar a minha vida, a minha família, e aí eu digo para Deus: Deus, agora o Senhor vai proteger. O Senhor vai ser o guardador da minha casa, porque senão é em vão, irmãos. Você não consegue nada sem Deus. Você precisa de Deus. Diga glória a Deus.
Você necessita dele, sem ele nada você pode fazer. Então, se o Senhor não guarda a casa, não funciona. Se ele não tiver como Senhor protetor da sua vida, não esquece, é vão. Por isso, peça sabedoria para Deus e peça sempre a Deus: não deixe-me, fique comigo. Eu vi com a igreja o Salmo 46, o versículo 1 começando, diz uma coisa importante: Deus é o nosso refúgio e o que? Fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então vamos ler de novo. O Senhor, o que Ele é? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Que mais? Ainda que as águas rujam, espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está, olha para você e diga: Deus está no meio dela. Deus está dentro de você, igreja. E não será o que? Abalado. Deus o ajudará ao romper da alva ou ao romper da manhã. Diga amém. Irmãos, o choro pode durar à noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus ajuda. Falei do Isaías 25:4. Olha que bonito, Isaías 25:4. Porque tem sido a fortaleza do pobre. O pobre aqui no sentido depender de Deus, amém? Depender da proteção de Deus. Tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Não pode penetrar, amém? Diga glória a Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus é um fogo, irmãos. É um muro de fogo. Não tem como o inimigo entrar. Ele protege. Diga amém. E aí eu entro nessa mensagem nova, que é o versículo 3, Inútil, leia comigo. Inútil o quê? Vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou ele supre aos amados enquanto dorme. Escute, irmãos, ele supre enquanto a gente dorme. O que Deus está falando aqui? A verdadeira satisfação em tê-lo em minha casa, a verdadeira satisfação em eu ter na minha casa, porque Ele me ajudou a construir, amém? E Ele está protegendo. Agora Ele quer que eu descanse, Ele quer que eu desfrute disso. Irmãos, o suor à moda antiga, porque é o que está dizendo aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Então, o suor à moda antiga, o trabalho duro é bom, mas o homem precisa descansar em Deus. Diga glória a Deus. Você precisa ter uma vida tranquila em Deus. E às vezes nós não estamos entendendo o que Deus está revelando ao nosso coração. Lembra quando eu disse para você que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou? O que Ele descansou? Das suas obras, amém? Então é inútil você se esforçar e comer o pão de dores. Ele vai dar o pão, mas é um pão debaixo de sofrimento, é uma conquista, meus irmãos, que debaixo de lutas. Ele não quer isso. Ele quer que você descanse, que você vá dormir e confie nele. Ele vai suprir tudo que falta. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9, que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Diga glória a Deus. Coloca a tradução normal, a NVI para mim ver aí. Aí, ainda resta o descanso, mas é a mesma coisa, né? Tem que ser a linguagem nossa aqui, Pega a sua Bíblia aí, Hebreus 4:9. Pega a sua
Bíblia em nome de Jesus. É que esse versículo não estava programado, né? Aí, na hora que... Olha aqui, ó. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou ou repousou de suas obras, como Deus das suas. Diga glória a Deus. Então chega, irmãos, o esforço é bom, você tem que trabalhar, porque Deus não vai ser com um vagabundo não, tem que trabalhar, semear, orar. Diga glória a Deus. Estou dizendo fisicamente, espiritualmente, tem que continuar semeando. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear a sua semente. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, ele fala isso. Ele fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a sua semente à terra. O que está dizendo aí? Ele estava trabalhando, amém? Mas olha o que diz o versículo 27. Diz diferente. Diz que ele dormiu, se levantou de noite e de dia, a semente brotou, cresceu sem saber como aconteceu, amém? Ali, ele dormiu, irmãos. Falou, vou descansar. Fiz a minha parte. Orei, semeei, plantei. Estou fazendo certinho. Estou sendo fiel a Deus. Não tem o que fazer mais, tem? Vai ficar preocupado agora? Não, vai dormir que Deus resolve. Vai descansar. Mas primeiro faz a sua parte, amém? Diga amém. Lança a semente. Continue trabalhando com as ferramentas de Deus. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, e eu também. Mas não é para você, não é o seu esforço, não é aquele esforço da moda antiga. Você deve ter conhecido pessoas que trabalhou a vida inteira e a hora que foi aposentar morreu, né? Eu lembro, estava falando hoje aqui no meu sogro. Mas pensa num homem trabalhador. 2:30 da manhã ele já estava na palhada, carregando cana com o caminhão dele, trabalhando de madrugada até a noite. Chegava às vezes 8 da noite em casa. Saía 2, 3 horas da manhã. Mas não desfrutou, não descansou. Mas por quê? Porque Deus tem que ser o construtor. E o material tem que vir do céu, do alto, amém? E Ele tem que ser o protetor. Porque aí, irmãos, quando você chega, o Salmo de número 3, versículo 5 diz que em paz você deita e você dorme, porque o Senhor te sustenta. Diga amém? O Salmos 4:8 diz exatamente quase igual, com uma diferença. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, só Ele, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, se Deus não é o construtor, se Deus não protege, é inútil. Levanta de manhã, acorda tarde, vem tarde, levanta de manhã, acorda tarde. Quando vem, irmãos, deixa tudo aí, não desfruta. Mas Ele quer que você coloque a cabeça no travesseiro, diz amanhã vai ser um dia melhor, amém? Diga glória a Deus. Não quer que você durma preocupado. Se está dizendo que resta um repouso para o povo de Deus, diga comigo, eu vou buscar esse repouso. Busca, irmão. Fez o que tinha que fazer, orou, deixa na mão de Deus, amém? Eu estava falando com a igreja hoje de Filipenses 4, abra lá. Olha o nível que o apóstolo Paulo chegou. Eu não sei, irmãos, a gente precisava aprender muito com Paulo, viu?
esse homem chegou num nível, mas tão maravilhoso, que ele disse assim no 11, não digo isso como por necessidade. Filipenses 4:11. Eu não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Diga amém. Olha o que diz ali, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. A gente tem uma adversidade, a gente já fica meio perturbado, irmão. A gente não descansa. Não é isso que Deus quer mais de nós, amém? Vamos aprender que esse homem, eu aprendi a ficar feliz com as circunstâncias que eu me encontro. Olha a outra tradução no 11. Tem duas que eu separei. Não digo isso por estar necessitado, mas aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Olha o nível. Não, mas essa ambição que faz você ficar perturbado. Você esquece que o seu futuro está nas mãos de Deus. Você esquece que Deus está no controle. Falei com a igreja hoje, o Salmos 31, versículo 15, acho que é a NVI, que o meu futuro está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas tuas mãos, e livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Então a gente esquece. Olha o que o Paulo aprendeu. Olha o versículo 12, eu vou ler na minha tradução. Olha o que diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Com toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora, olha a tradução, a linguagem de hoje é a outra, versículo 12, coloca para mim, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou que tenha pouco. Diga glória a Deus. Irmão, isso aí que é descanso. Isso aí é que está bem com Deus, amém? Diga glória a Deus. Agora falta um pouquinho, a gente já fica perturbado. Ai meu Jesus, como que eu vou resolver isso? Ai meu Senhor, meu Deus. Não, irmãos, confia no Senhor. Descansa no Senhor, porque senão é inútil. Você vai comer um pão, o Salmo 127:2, é pão de dores. Ele vai dar o pão, porque Deus que dá o pão, amém? Ele que supre. Mas irmão, vem com sofrimento, vem com preocupação, vem com aquela angústia. Não, Ele não quer. Quer que você se divirta com Ele, amém? Diga glória a Deus. Ele quer ver a gente feliz e a gente vai conseguir isso. Quem crê nessa palavra, irmão? Quem crê? Fique de pé, por favor, em nome de Cristo.